pluralidades e identidades no ambiente escolar através das artes. Este é o tema que vai nos conduzir por essa videopalestra. E esse tema vem ao encontro de uma questão fundamental da prática escolar dentro do trabalho e do cotidiano de todos e todas aqueles e aquelas profissionais de educação, que é uma questão contemporânea e que vem inquietando toda a comunidade escolar, que é o distanciamento que vem se desenvolvendo na comunicação entre escola e jovens. Todos nós, educadores, educadoras, comunidade escolar, a gente tem se questionado e trabalhado em reuniões, em simpósios, em congressos, a respeito dessa dificuldade da comunicação entre escola e aluno, como se houvesse uma defasagem nessa comunicação, como se nós não estivéssemos falando a mesma língua dos nossos jovens. Bem, eu acredito que eu colaboro com esta temática através dessa videopalestra, que é um resumo da minha dissertação de mestrado, que fala das questões temáticas, das identidades, das pluralidades dos nossos alunos. São diversas as questões que envolvem as identidades dos nossos alunos. Como seres humanos, como todos somos, os nossos alunos são muito complexos. E a escola, com as suas regras e com as suas normas, de maneira geral, ela vem criando obstáculos através do seu regramento sobre as temáticas que devem ser debatidas em sala de aula. A velha questão daquilo que convém e daquilo que não convém, daquilo que é apropriado ou não. Bem, pessoas da minha geração são de uma época onde ainda os pais tinham um certo controle sobre aquilo que chegava até os jovens através dos livros e da TV. Havia programação indicativa por faixa etária da programação. Hoje nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, onde todas as informações, aquelas que nós julgamos adequadas e aquelas que julgamos inadequadas, elas estão ao alcance de todos os jovens e com muito poucos recursos de seleção ou de filtro dessas informações que chegam para os nossos jovens através de celulares, das mídias sociais e das ruas, de maneira geral, né, a sociedade. Então, o que acontece é que esse regramento que a escola ainda traz daquela época, né, de 20, 30, 40 anos, já não tem mais eco sobre a realidade da nossa sociedade, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. De maneira que os nossos jovens têm questionamentos, agendas, reivindicações, inquietações que estão muito, mas muito além do que a escola oficialmente está provendo dentro da sua rotina pedagógica. Muito bem. A minha dissertação de mestrado fala sobre exatamente alguns aspectos dessa pluralidade de identidade dos nossos jovens, de maneira especial sobre as questões e os fatores de identidade de gênero e de sexualidade, que, de maneira geral, é o que tem de mais contundente no dia a dia e no traço de personalidade dos nossos jovens. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa videopalestra. E também conversaremos sobre como a arte, de uma maneira responsável, uma arte feita com excelência, com responsabilidade e com comprometimento temático em relação às inquietações dos nossos jovens, como pode essa abordagem ser uma poderosa ferramenta na reaproximação e no aquecimento, no reaquecimento dessas relações de integração e comunicação entre escola e corpo discente.
Graças a Malakai. Ai, quanta alegria ao estar de volta em minha casa. Nada menos do que 48. 48 libélulas lá. E esse reino lá tem futuro com esse bando de hipócritas? Ilustre Bonga, o que está acontecendo? Saia dessa pose de encantado do bem, lute comigo. Ou você prefere que Peraltinha vire comida de peixe? Conseguimos iluminar. Conseguimos pelo menos chegar até aqui sem ninguém nos descobrir. Epa! Atenção! Assim Vetualém será realmente um reino de harmonia, um reino de felicidade. Quem quer ser livre? Quem concorda? Quem concorda? Concorda? Graças a Malakai. Graças a Malakai. O espetáculo Príncipe Peralta, ele nasce antes do pensamento propriamente articulado em atuar dentro de sala de aula com temas tabus ou renomeando com essas novas agendas dos alunos da nossa escola contemporânea. Porque tabu é aquilo que não pode ser alcançado, aquilo que não pode ser falado, não pode ser mexido. É justamente esse paradigma que é preciso ser desconstruído para que a gente possa promover essa reaproximação e promover essa reativação na dinâmica da comunicação professor-aluno. Então, o que a gente chama tradicionalmente de temas tabus, né? Aqueles temas que não podem ser trabalhados em sala de aula, eu acho que nós temos que ressignificar isso para novas agendas da juventude, independente da nossa formação pessoal, das nossas convicções ou dos nossos paradigmas pessoais. É necessário que o educador tenha a isenção, a tranquilidade, a generosidade de adentrar em todas as portas, em todos os temas, mesmo os mais delicados, para que nós possamos promover esclarecimento, para que nós possamos promover desmistificação de determinados temas e para que nós possamos lidar com todas as coisas, as manifestações que compõem a nossa sociedade com naturalidade, com sabedoria. Muito bem. O espetáculo em si, ele não teve essa intencionalidade pedagógica logo de prima. Não de forma intencional, mas quando nós começamos a construir o espetáculo, nós já tínhamos uma preocupação pedagógica. É importante que se diga que o espetáculo Príncipe Peralta ele é fruto de trabalhos de pesquisa de uma companhia de teatro que eu fundei e do qual eu sou diretor artístico. A companhia é muito franca, ou se é muito franca, né? Hoje ela tem 22 anos de formação e ela, nesses 22 anos, passa por muitas mudanças na sua forma de trabalho, né? E nas temáticas trabalhadas. Trabalhamos com a subversão de contos de fadas, a humanização, né, dos contos e das histórias infantis. Depois passamos para trazer clássicos universais da dramaturgia para o público infantil, como Molière e Shakespeare. E, num terceiro momento, que inicia em 2006, 2005, 2006, a companhia começa a trabalhar com os espetáculos autorais e inaugura esse período o espetáculo Príncipe Peralta. Como que esse espetáculo ele se forma? O espetáculo ele se forma da temática. O grupo, a formação do grupo nessa época, como hoje ainda, é majoritariamente formada por atores arte-educadores. É uma peculiaridade desta companhia onde eu trabalho. Somos todos, ou quase todos, atores, artistas de teatro, cenógrafos, figurinistas e professores. Professores da educação básica, da educação superior. E, naquele momento, nós buscávamos uma temática que viesse
ao encontro dos jovens, né? E a partir de diversos debates sobre a nossa prática pedagógica de cada integrante da companhia, posto que cada um trabalhava na sua unidade escolar, nós verificamos que um tema que era bastante pertinente e bastante frequente nos nossos estudos de caso e no nosso cotidiano da sala de aula, era a dificuldade de adequação de uma porcentagem considerável dos estudantes em relação à normatização da escola no que diz respeito à formação familiar. Nós não tínhamos mais, em a maioria absoluta, alunos advindos de uma família tradicional, com o pai, a mãe e os filhos. Nós tínhamos famílias formadas por avós, famílias formadas por irmãos mais velhos, famílias formadas por tios, famílias formadas por mães sociais e famílias formadas por uniões homoparentais. O que é uma união homoparental? Uma família homoparental, ela é uma família que é, digamos assim, capitaneada por um casal ou por uma formação homonormativa, homossexual, né? Então, nós já tínhamos famílias de alunos que eram formados por duas mães, por dois pais, ou então, por uma questão logística da família, chamava de pai, o outro de padrinho, mas sim, já se tratava de uma união homoafetiva. Então, nós chegamos à conclusão que era preciso falar sobre essa parcela da nossa comunidade discente que não era enxergada pelo regramento do espaço escolar. E daí surge a temática que nós desejaríamos trabalhar. E me foi dada a função de fazer o trabalho de dramaturgia. Ora, fiquei bastante preocupado porque, ainda em 2006, nós não tínhamos legislação que contemplasse a questão da união homoafetiva, não tínhamos ainda, de forma concreta, como temos hoje, as questões da agenda LGBTQIA+, postas à mesa, como nós temos hoje, né, para discordâncias e concordâncias, mas hoje nós temos essa agenda muito clara, né, dentro da sociedade. Lá, em 2006, ainda não. E foi uma preocupação minha como que esse espetáculo seria recebido por se tratar dessa temática e como isso afetaria na rentabilidade do espetáculo, uma vez que, naturalmente, uma companhia teatral ela também tem os seus compromissos financeiros. Então, o espetáculo Príncipe Peralta ele foi construído a partir dessas tensões, né? A necessidade de contemplar uma agenda que já era presente, claramente, na nossa rotina escolar, falar sobre algo que nós entendíamos que era imprescindível falar na sociedade naquele momento, pois se ainda não tínhamos as coisas tão concretas como temos hoje, mas o tema já estava aí e a sociedade, de maneira geral, já começava a olhar de frente para essa agenda. Muito bem, como dramaturgo, eu posso dizer que a solução encontrada foi deslocar o tema da discussão do nosso contexto social contemporâneo para uma outra ótica, um outro panorama, um panorama, digamos, quimérico, um panorama lúdico. Então, o espetáculo, a trama dramatúrgica, ela não se passava no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou na Europa. A trama se passava em um reino da imaginação, em um reino onde não existia a questão do gênero feminino e masculino. Eu desconstruí e desloquei a questão do gênero masculino e feminino para dois povos que viviam em harmonia dentro de um mesmo reino, os encantados
e os concretos. E esses povos tinham como regra ancestral, digamos, um dos únicos interditos seria a união afetiva entre pessoas do mesmo reino, ou seja, um ser encantado não poderia ter união afetiva com outro encantado e um concreto também não. O porquê desses nomes? Outro recurso que foi usado dramaturgicamente nesse sentido foi tirar qualquer vestígio de identificação de gênero. Intuitivamente, nós, no espetáculo Príncipe Peralta, nos antecipamos à questão dessa agenda muito atual hoje, que é a questão do gênero neutro, né? Onde até dentro da ortografia e da gramática nós já estamos tendo mudanças, né? Nos pronomes de tratamento, que estão sendo destituídos de gênero pela não identificação pela letra A e O, basicamente, né? Então, lá atrás, eu fiz questão de amenizar ou de apagar os vestígios de gênero da dramaturgia como? Trazendo nomenclaturas que não fizesse alusão a gêneros. Então, eu criei o concreto e o encantado, mas sem nenhuma identificação de que concreto seria feminino ou encantado seria masculino ou vice-versa. Outro recurso usado foi trazer para os nomes dos personagens nomes que também contribuíssem para esse apagamento, digamos assim, da questão de gêneros. Nós temos personagens com nomenclaturas como Iluminar, Vaporós, Peçonha, Fidelidade. São nomes que não têm nenhum lastro dentro da nossa nomenclatura convencional, logo não tem como a gente identificar se aquele nome identifica uma pessoa do gênero feminino ou masculino. E também usamos como recurso de direção, dentro dos figurinos e da caracterização e maquiagem, recursos para amenizar todas as características dos atores. Fizemos um elenco todo masculino, mas isso foi uma coincidência. Mas foi interessante porque um elenco masculino, nós conseguimos fazer algumas mudanças de caracterização mais contundentes, como, por exemplo, raspar cabeças, o que já, né, geralmente é algo um pouco mais delicado para as mulheres, né? Então, nós lançamos mão de recursos gramaticais, recursos ortográficos, recursos de cenografia, e recursos dramatúrgicos para desconstruir, né, esse paradigma dos gêneros. E foi com esse deslocamento e a temporalização e com essa desconstrução dos gêneros é que nós encontramos uma forma dessa agenda ficar mais lúdica e não extremamente panfletária, levando em conta que é um espetáculo para crianças e jovens, e conseguimos trazer um caráter quimérico, fantasioso, que nos permitiu potencializar muito o universo imagético do espetáculo. Outro grande trunfo do Príncipe Peralta nesse sentido. Pelo começo
a história de Vento Além. Vento Além? Ó céus, vocês não sabem o que é Vento Além? Ninguém sabe? Alguém? É o vento que vem do além? Não! 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 Claro que não! Aqui! É Vento Além! Em Vento Além nós temos dois tipos de povos diferentes. Os encantados e os concretos. Eu sou contrato! Eu sou contrato! Eu sou contrato! Hoje, amiga, a gente tem 2 minutos de pessoa que vai ficar com Os encantados e concretos são povos muito antigos e muito amigos. Em Vento Além, nós nunca tivemos uma guerra. Guerra! Dizem que a guerra foi inventada pelo homem. Homem, o que é isso, mestre pessoa? Olha que crianças participativas. Em planetas diferentes dos nossos, os seres precisam ter algumas diferenças para que, quando unidos, possam formar um novo ser. É a forma de reprodução deles. Ieca, que nojo! Mas nós, seres concretos e encantados, não precisamos ter essas diferenças, não! Não precisamos estar divididos em meninas e meninos. Somos todos concretos e encantados. E alguém sabe como fazemos para formar um novo ser? Através do pensamento. Eu aprendi em casa. Muito bem, estamos progredindo. Em Vento Além, nós já tivemos grandes majestades, mas nenhuma se compara à nossa grande majestade Malacai! Malacai? Malacai, minha criança, a majestade de Vento Além. Malacai é uma majestade dotada de muita sabedoria e conhecedora de todas as magias. E eu aprendi tudo com ela. Eu me sinto até igual a Malacai. Mestre pessoa e a Malacai se casar? Malacai se casou com Fertiliz. Ai, quantos nomes difíceis! Ai, que um é chato e o outro é burro! Como resultado do espetáculo em sua estreia e em suas primeiras temporadas de estreia, vale ressaltar que logo de entrada o espetáculo ficou 3 meses em cartaz. Estamos falando de um período do teatro carioca onde nós tínhamos grandes temporadas, né? E depois trocamos de teatro, tivemos aí praticamente 1 ano de temporada ininterrupta no período da estreia. Entre essas apresentações, tivemos muitas apresentações para escolas do ensino público. E, como resultado disso tudo, apresentações dentro de escolas públicas, as escolas públicas indo ao espetáculo, em instituições privadas de ensino, dentro de uma temporada aberta a todos os públicos. Nos apresentamos em várias cidades do interior do Rio de Janeiro, nos apresentamos em outros estados, nos apresentamos em festivais, nos apresentamos em comunidades e em bairros considerados da elite. O que ficou de resultado de toda essa experiência primeira é que o espetáculo foi muito bem aceito pela esmagadora maioria. E tanto os pais, as famílias, os adultos, quanto as crianças e os jovens. Agradava bastante o espetáculo às crianças menores, mesmo que, por vezes, a temática não fosse completamente compreendida. Digo, a temática não, que a temática era compreendida, digo a trama. Mas, para as crianças a partir de 7 anos, 8 anos, e para os jovens, o espetáculo era, em especial, bastante interessante, e para os adultos também. E nos surpreendeu profundamente o fato de que as crianças e os jovens, independente de sua classe social ou de sua localidade geográfica, eles, em esmagadora maioria, compreendiam a temática, que era bem clara, mais clara do que nós poderíamos imaginar inicialmente.
nós acreditávamos que todos os recursos usados de dramaturgia, de cenografia, de semântica, que, de certa forma, abrandaria a questão da temática. Mas, pelo contrário, isso ainda aguçou mais, né, a questão principal que era discutida, né, e que a companhia se propunha a refletir junto com as suas plateias, que era a questão da diversidade de gêneros, da diversidade de formas de relacionamento e das diversidades familiares. Muitas famílias se sentiram incluídas, mesmo nós entendendo que o espetáculo ele focava na questão da homoparentalidade, mas as plateias entendiam que a questão ali era mais abrangente e falava, né, de todas as famílias que saíam do formato heteronormativo. Então, o espetáculo, de maneira geral, foi muito bem compreendido e muito bem aceito por todos os lugares aonde ele teve a honra de passar, né? Bem, depois nós continuamos, né, como espetáculo de repertório até hoje, né, 15 anos depois, o espetáculo ainda continua em repertório, mas logo após os primeiros 2 anos, nós ficamos com muitas inquietações, né? Ficamos com todo aquele material ali em mãos, e mesmo participando de seminários, de debates, de festivais, de mesas, com o passar dos anos, nós compreendemos que aquele espetáculo ainda tinha muito a dizer. E eu comecei, a partir dessas inquietações, a me questionar sobre como seria trabalhar o texto dramatúrgico dentro do ambiente escolar. Será que os alunos, os jovens, teriam a mesma, digamos, abrangência no entendimento das questões levantadas no espetáculo dentro de uma abordagem pedagógica? Outro questionamento: será que esse texto poderia colaborar com algumas questões éticas, cidadãs, identitárias, pessoais, afetivas, sensíveis, lúdicas, entre outras questões? Será que ela poderia contribuir de forma abrangente no processo de formação e de desenvolvimento dos alunos enquanto sujeitos do seu próprio processo formativo, né? e como sujeitos das suas atitudes e da construção do seu próprio saber e do seu lugar cidadão dentro da sociedade? Essas inquietações foram crescendo, né, com os anos, até que nós aí já não fisicamente como um grupo, mas aí numa pesquisa individual, eu levo essas questões para a academia, mas eu não levo somente o texto, eu levo a temática, porque a companhia e eu, como dramaturgo, diretor artístico da companhia, nós gostamos da ideia de trabalhar o ineditismo e de trabalhar questões que são consideradas temas tabus. Nós trabalhamos alguns espetáculos, trabalhamos espetáculos que falavam a questão da ancestralidade africana, a questão da diáspora negra, no momento em que foi instituída a lei que obrigava, né, e que orientava as escolas
a incluir, né, na sua carga de conteúdos toda a questão da diáspora africana. Então, a companhia acabou trazendo para ela como marca o ineditismo dramatúrgico e o levantamento de questões que não eram eventualmente conversadas e debatidas entre crianças e jovens. Mais ainda, o Príncipe Peralta, por ter uma vida ativa, eu entendi que seria o momento de ir para a academia, mas com uma roupagem maior, que fosse além da dramaturgia. Eu queria trazer questões de identidade, queria propor um trabalho de debate dentro da escola. E vale aqui lembrar que a escola que eu estou falando é a escola pública, é uma escola que, se nós formos construir um contexto, um panorama histórico, é uma escola pública, de maneira geral, deteriorada, né, em seus recursos materiais, com professores exauridos e mal reconhecidos, mal remunerados, com um crescimento preocupante de alguns paradigmas que indicavam um retrocesso no livre pensamento, a presença, na época já crescente, de pensamentos fundamentalistas religiosos que começavam a atravessar de forma invasiva os processos pedagógicos, através dos alunos, através das famílias e através de alguns profissionais de educação que traziam seus paradigmas religiosos e faziam com que estes atravessassem a sua prática pedagógica de forma a comprometer os seus trabalhos. Essa é a escola pública na qual eu gostaria de trazer uma proposta de debate sobre as questões LGBTQIA+, sobre as questões de homoparentalidade, homoafetividade e sobre as questões de identidade, numa época também em que já florescia as questões de identidade de gênero enquanto agenda oficial sendo discutidas na sociedade e chegando dentro dos muros da escola, principalmente através dos nossos alunos e quase nada através dos nossos professores e do próprio sistema educacional. Então, o projeto que eu trago é um projeto de prática pedagógica, onde eu pretendia desenvolver um trabalho a partir não só do texto dramatúrgico, mas com outros recursos literários e recursos lúdicos, práticos, para que, na confluência dessas várias ferramentas, a gente pudesse fomentar o olhar do aluno sobre certas questões acerca dessas agendas e como eles caminhariam por esse texto, por essa dramaturgia e pelos temas e pelas questões que a trama propõe e como eles chegariam ao final dessa trajetória, onde eles finalmente entrariam em contato com a obra dramatúrgica na cena. Então, de maneira geral, a minha proposta de trabalho foi essa que foi aceita para se desenvolver enquanto pesquisa de dissertação de mestrado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Do palco para o sofá do Jogo Aberto, Bruno Bacelar e Rodrigo Dias nos contam como foi o processo de criação da peça O Príncipe Peralta. Olá, sejam bem-vindos. A peça ela fala sobre afeto, homoafetividade, além de reunir aventura e superação. Como que foi pensada essa abordagem lúdica para esse tema?
Bom, quando nós nos reunimos, nós fomos em busca de temáticas que dialogassem, né, com as questões dos nossos jovens, né? E aí nós encontramos essa temática e a partir da temática nós fomos construindo a dramaturgia. Eu construindo a dramaturgia, mas em contato também com o trabalho dos atores. Os atores iam para a cena, começavam a trabalhar algumas coisas a respeito da temática abordada e a gente ia construindo a dramaturgia. E depois a dramaturgia realmente surgiu dessa vontade de falar sobre o tema, né? Houve alguma dificuldade? Quais foram as dificuldades, se houveram? Não, no processo de criação foi tudo muito tranquilo, muito bem. Nós tínhamos medo porque falar em homossexualidade, esse espetáculo ele estreou há 10 anos, ainda a sociedade ainda tinha muito, né, preconceito com essa questão, principalmente sendo levada para crianças e jovens. Então a gente imaginava que nós teríamos problemas, né, até para inserir o espetáculo no mercado, mas não foi assim. Fizemos temporadas em teatros aqui do centro, da Zona Sul, depois fizemos circuitos dentro e fora do Rio, então passamos por públicos de várias faixas etárias, de camadas sociais diferentes, e não tivemos esse problema, né? Pelo contrário, a gente, dentro do trabalho que nós fizemos com as escolas públicas, foi onde nós encontramos o maior entendimento e o maior amparo da temática, né? Os jovens aceitavam com muito mais naturalidade até do que os pais, mas de maneira geral nós não tivemos nenhum problema, todos se encantavam com a linguagem da peça e com o espetáculo em si, né? Como vocês gostariam que o público saísse ao final do espetáculo? A ideologia deles, assim. A gente na verdade, a gente fez o espetáculo para poder passar uma mensagem, né, uma ideia e tentar promover, na verdade, não uma mudança, mas sim uma interrogação na cabeça das pessoas, que não só das crianças, né, que eu acho que as crianças assimilam um pouco melhor mais isso, né, porque não tem tanta vivência e tanta informação contra na cabeça delas ainda. E também em cima dos pais, né? Essa interrogação do que é possível, do que pode ser aceitável, do que não precisa ser proibido. O amor é a fonte, acho que é a fonte maior de todos os relacionamentos e que pode ser isso, ele pode ser exercido e aceitável para qualquer um. É um espetáculo que fala dessa questão efetiva, né, da questão de gênero, a questão da homoafetividade, mas fala de outras questões mais amplas, como o amor, como o poder de transformação que o ser humano tem dentro de uma sociedade, o entendimento de que as coisas podem mudar na sua vida, na vida das coisas que estão à sua volta, da sua sociedade, do seu bairro, né? É mais amplo nesse sentido. Que alegria essa vida nos traz, vento alegre e em paz, tudo graças a Malacai, Malacai, tudo graças a Malacai, Malacai, estrela maior do firmamento. A peça ela fez sucesso há 10 anos atrás. Sim. Qual a diferença que vocês percebem hoje na receptividade de 10 anos atrás para agora? Bom, há 10 anos a gente fez com muito mais medo, né? Hoje a gente tem muito mais tranquilidade, porque a sociedade ela vem passando por transformações nesse sentido, né? A própria legislação mudou em relação aos direitos da causa homoafetiva. Então, já existe uma transparência ao lidar com essa temática, que há 10 anos ainda tudo era muito nebuloso, né? Embora a gente esteja vivendo ainda momentos de transformações na sociedade, né? Alguns retrocessos, mas a questão da homoafetividade está aí, ela está na mesa, é um assunto que está na mesa. Então, existe uma naturalidade muito maior, uma tranquilidade. Não é mais tão tabu quanto era há 10 anos, mas ainda tem uma longa jornada nesse entendimento aí. Para finalizar, eu gostaria que vocês passassem o serviço da peça e as redes sociais para a galera poder compartilhar e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Ok. Então, nós estamos no Teatro Cândido Mendes até o dia 30 de julho, aos sábados e domingos, às 16 horas. E nós
Os ingressos, nós temos, o valor é de R$ 40, nós já temos vários parceiros, vários descontos para alunos de escola pública, e fazemos todo tipo de parceria. O importante para a gente, claro, é estar em cartaz, mas, acima de tudo, fazer com que as famílias venham assistir o nosso espetáculo. Obrigada por vocês terem vindo. Espero que essa temporada Obrigado. seja de muito sucesso para vocês. E o Jogo Aberto termina por aqui. As metodologias usadas no processo da pesquisa acerca dos temas e das agendas, né, considerados, aspas, temas tabus, a partir do trabalho em torno do texto Príncipe Peralta, na verdade, nós fizemos um trabalho por um ano letivo inteiro, né, que compreende de fevereiro a novembro, né, propriamente dito, e fiz com as turmas de ensino médio, turmas de segundo ano do ensino médio. O trabalho ficou circunscrito à minha prática dentro de sala de aula, ao contrário do projeto inicial, que seria um trabalho envolvendo toda a comunidade escolar, família e colegas de trabalho, por conta de algumas peculiaridades da unidade escolar onde eu trabalhava, que à época tinha uma gestão fundamentalista religiosa e que foi acabou, né, por dar as coordenadas, inclusive, nas rotinas pedagógicas. E, naturalmente, nesse contexto, esse tipo de temática não era bem-vinda. Então, o trabalho foi feito somente dentro dos domínios da minha aula, né? dos 2 tempos semanais de 50 minutos. Muito bem, dentro desse contexto, desse panorama, eu trabalhei uma série de outras questões e abordagens para introduzir, primeiro, temas delicados e polêmicos, para que se fomentasse, né, de forma espontânea os mais diversos pensamentos, sem nenhum tipo de crítica ou de juízo de valor, deixando os alunos livres para expressarem suas mais diversas opiniões acerca de temas relativos à identidade, sexualidade, como a questão à homoafetividade, casos de homofobia, casos de misoginia. E fui fazendo várias abordagens, algumas teóricas, outras teórico-práticas, outras práticas. Trabalhei com artigos de jornal, trabalhei com técnicas do Boal, como teatro fórum, fiz trabalhos de debates, produção de texto, produção de dissertações, dinâmicas trabalhadas com a oralidade, onde eles acabam se sentindo mais à vontade, né? Eu fiz questão de não introduzir o texto logo de cara, porque talvez intimidasse, né? Uma vez que um texto produzido pelo professor das turmas, com um lugar de fala muito claro, talvez os colocasse numa posição de intimidação nas expressões contrárias, ou até nas expressões efetivamente homofóbicas ou preconceituosas que ocorreram naturalmente. É importante o professor, nesse momento, ter a tranquilidade, né? Mesmo que não exista a isenção, porque eu não acredito que a isenção seja uma prática profícua na relação pedagógica,
mas ter a tranquilidade de trazer, de levantar e fomentar questões que colaborem para que os jovens desenvolvam e construam seus paradigmas, seus, digamos, princípios ou formas de pensamento. Foi muito interessante que, num processo de um ano letivo, eu pude testemunhar muitas transformações, naturalmente não transformações milagrosas, mas alunos e alunas que, a princípio, tinham um posicionamento bastante retrógrado, e aí se identificou que esse caráter retrógrado é fruto de uma formação familiar, fruto de uma influência religiosa muito grande também, né? Fruto de uma construção de uns paradigmas em torno dos gêneros, né? Onde o gênero masculino não pode entrar em contato com determinadas temáticas sem que coloque em xeque a sua masculinidade. Isso tudo foi meio que desconstruído e relativizado ao final de um ano letivo, o que eu achei bastante satisfatório. Trabalhamos com dinâmicas escritas, com debates, trabalhamos com algumas improvisações, trabalhamos com a extração de contação de histórias desses alunos, de histórias próximas ou histórias familiares, aonde os temas abordados estivessem presentes como tônica, né? Fizemos um trabalho interessante de brainstorm, que geralmente abriam os módulos, né? A questão da homoafetividade veio no último módulo. Trabalhei com uma questão do racismo, trabalhei questões como a misoginia, o machismo, né? Colocava essas palavras, digamos, temáticas e essas palavras fomentadoras, né? E provocadoras no quadro, e aí íamos fazendo um trabalho de brainstorm, que aos poucos, com o passar dos módulos, eles foram se acostumando e deixando efetivamente o fluxo de ideias se desenvolver de forma orgânica, com pouca atuação da parte crítica, né, que nós temos, né, da nossa autocensura. Trabalhamos também com alguns ensaios de produção textual. Eles foram introduzidos, né, à escrita dramatúrgica, com todos os seus elementos característicos, e a partir dessas novas ferramentas que eles foram tomando conhecimento e foram tomando, como direi, eles foram realmente se apropriando dessas ferramentas, né, dos elementos do texto dramatúrgico, e foram trabalhando pequenas cenas também, sempre com o viés da temática que nós estávamos trabalhando, até que entramos no universo da homoafetividade, da homossexualidade, também com a dinâmica de brainstorm, debates, artigos de jornal, improvisações, produções textuais dissertativas e dramatúrgicas, até que eu fui trazendo pequenos fragmentos do texto, né, e fazendo dinâmicas com esses fragmentos, muito inspirado pelo livro da Ingrid Coldella, né, Texto e Jogo. E fomos trazendo pequenas cenas, algumas questões foram levantadas sobre a questão de nomenclaturas, questão dos nomes dos personagens, a princípio
foi um pouco confuso, mas mesmo sabendo que seria confuso, eu decidi trazer os fragmentos para que a gente fosse aos poucos montando aquele quebra-cabeça. Até que eu trouxe o texto na sua totalidade, nós fomos trabalhando aí dentro do sequenciamento do texto, e aí fui explicando, né, a dinâmica do texto, os recursos, e aí fui aproveitando para falar também sobre recursos dramatúrgicos, recursos de escrita, né? Tanto serve para a escrita literária como para a escrita dramatúrgica. E começamos a fazer pequenas improvisações a partir das cenas, de algumas cenas, né? Pegando algumas inspirações no processo das ações físicas de Stanislavski e no processo de análise ativa também de Stanislavski. E sempre entremeando ou finalizando cada dinâmica diária com um momento de debate. As nossas aulas eram aulas de 1h40, né? Então, digamos que nós trabalhávamos 1h, 1h20 nas dinâmicas práticas, né? E deixávamos 20 minutos para levantarmos algumas questões. Também trabalhamos com o diário de bordo. Eu pedia que a cada final de aula eles escrevessem, nem que fossem pequenos apontamentos no final daquela aula, sobre o que eles acharam, algo bem livre, para não também sufocá-los com regramentos excessivos que acabam interrompendo o fluxo, né, espontâneo dos jovens. E aos poucos nós fomos construindo discursos e tivemos nos debates momentos de revelações interessantes, como uma aluna que inicialmente começou sempre dizendo que aceitava uma afetividade, e aos poucos ela foi se desconstruindo e ela acabou revelando que, por conta da religião dela, ela não considerava aquilo correto. Naturalmente, dentro da abordagem, através de instruções, né, muito inspirado também na postura que Viola Spolin preconiza para os professores ou os instrutores, né, e tentando trabalhar de uma forma fomentadora, instigadora, né, e não doutrinadora, a gente chegou, no caso dessa aluna, no entendimento de que ela racionalmente entendia que, do ponto de vista da sociedade, né, que a gente precisava ter uma normatização que defendesse, né, essas comunidades, e ela entendia que, por uma questão de empatia, determinadas ações de preconceito eram cruéis, não só as ações efetivas, como violência física, mas ações, digamos, subjetivas, como a violência da exclusão, que isso não era adequado e que isso sequer dialogava com princípios religiosos, mas que, ainda assim, ela não conseguia compreender, porém ela já conseguiria tolerar. Né? Tolerar, eu ainda entendo que não é o suficiente, mas entendo que é uma progressão. Né? Tivemos também um aluno que hoje ele trabalha na Polícia Militar, né? E ele tinha características extremamente machistas, homofóbicas, era mesmo aquele estereótipo do macho convencional, e ele continuou dentro das suas características,
mas ele também já entendia a necessidade do respeito à individualidade, a necessidade do respeito às escolhas do outro, a necessidade do respeito à diversidade, o entendimento de que aquilo que eu não aceito, ou não concordo, ou não entendo, não é necessariamente algo errado, né? Então, foram mudanças que chamaram a atenção. E tivemos o caso de uma aluna que, já quase no término do ano letivo, ela, num debate, ela levantou e, meio que indignada, assumiu publicamente que ela tinha relacionamentos bissexuais, mas que, na verdade, ela achava que a bissexualidade era muito mais como uma forma de se esconder e que ela estava chegando à conclusão de que, de fato, ela era homossexual. Naturalmente, o objetivo desse trabalho não é converter ninguém, mas é naturalizar a diversidade dos seres humanos, não é? E o ponto alto desse trabalho foi realmente levá-los. Nós promovemos uma apresentação desse espetáculo exclusivamente para as escolas, chamamos outras escolas também, levamos as turmas com as quais nós trabalhamos. Isso já foi digamos, no início do 4º bimestre, já no final do ano letivo. E aí foi uma grande mudança, né? Foi aonde todas as grandes mudanças vieram. Foi quando eles tiveram a oportunidade de fruir um espetáculo, onde eles tiveram a possibilidade de ter um contato presencial com o espetáculo, aonde, além da dramaturgia que eles já conheciam, eles puderam ter contato com elementos como figurino, músicas ao vivo, cenário e todo o universo de elementos que compõem um espetáculo teatral. E, naturalmente, isso colaborou bastante para o encantamento das turmas em relação ao texto. E houve realmente uma mudança muito drástica, né? Inclusive na postura dos alunos dessas turmas para comigo enquanto educador, que vale dizer que eu também fazia a peça como ator. Isso mudou muito a relação, foi algo quase mágico, né? Nesse sentido. E aonde nos faz crer, nos faz concluir que realmente o espetáculo teatral, a arte, ele tem um potencial transformador muito além do que a gente pode imaginar, não é? E como isso tem um impacto muito grande sobre os alunos nos seus princípios, nos seus pontos de vista, na formação e na visão de mundo deles, né? Não só sobre a temática abordada, mas sobre outras questões também, sobre a própria arte, né? Que muitas vezes os nossos alunos de escola pública não têm oportunidade de ter contato com espetáculos de excelência, ou sequer com qualquer espetáculo que seja. Muitos dos meus alunos até então não tinham saído ali do universo geográfico deles. Então, tudo isso é muito importante, né? E pontual. E o espetáculo, que foi algo que aconteceu em um dia, ele foi, posso dizer que foi mais potente do que 3 bimestres de aula e de trabalhos intensos, né? Então, e aí, ao final, nós fizemos alguns debates, fizemos algumas produções textuais, dissertativas, ou como memorial, ou diário de bordo,
E como a escola onde eu trabalhava tinha um sistema de provas tradicionais, mesmo para a disciplina arte, eu inseri nas provas também algumas questões que não eram questões sobre conteúdos, mas eram questões aonde eles podiam expressar os seus pensamentos acerca do que foi trabalhado. Havia conteúdo, de certa forma, porque havia, né, tudo aquilo que foi desenvolvido nos 4 bimestres, mas sem o rigor de um conteúdo decorado. E o saldo é que essas turmas passaram por um processo de transformação muito interessante e gerou um processo de vinculação entre algumas pessoas dessa turma e o professor, né? No caso, eu. Né? Esse aluno que eu descrevi, eu tenho contato com ele pelas redes sociais até hoje, né? Ele já é pai e ele conversa comigo e dialoga com muita tranquilidade. Então, eu pego esse aluno como, digamos, uma ilustração, um emblema de como a relação se transformou, né? Em relação ao tema, em relação como ele enxerga o outro, enxerga o diverso. Eu posso dizer, sem muito medo de errar, que hoje em dia a relação dele com a comunidade LGBTQIA+, ou com qualquer outra pessoa que tenha características diversas às características com as quais ele está habituado a lidar, hoje ele tem uma relação de compreensão, de generosidade, de empatia, né? Que, no fim das contas, é uma das coisas que a gente deseja alcançar. Esse aluno, uma das declarações que ele dava durante o ano letivo, é que na rua dele ele sabia que tinha homossexuais, mas ele nem falava, nem passava na mesma calçada. E isso mudou. Então, foi uma experiência árdua, difícil, que exigiu muito de mim enquanto professor, né, e enquanto cidadão, né, exigiu muita generosidade para entender os pontos de vista, os mais diversos. Tive que exigiu de mim muita psicologia nas abordagens e nos recursos usados para trabalhar com a turma, para que eu pudesse realmente proporcionar um ambiente totalmente favorável a essa livre expressão deles em relação a temas delicados e em relação ao processo de transformação natural e gradual deles. Exigiu de mim um entendimento de não alimentar expectativas em torno de mudanças ou não mudanças, né? No início da pesquisa eu tinha muita expectativa, mas mais rapidamente eu fui ressignificando aquelas expectativas. Isso foi importante para eles e para mim, enquanto pesquisador. E então, assim, o saldo do trabalho, embora tenha sido um trabalho muito árduo, né, de esforço físico, de investimento físico, de investimento, às vezes, financeiro, em função das carências que a escola pública tem, né, já naturalmente, mas foi muito válido, porque realmente houve, né, não diria intervenção, que essa palavra não acho ela saudável, mas houve realmente uma entrada, né, uma entrada recíproca,
né, na relação entre professor e alunos, né, aonde nós podemos ter contato mútuo com as nossas essências. Muitas vezes a gente passa um ano letivo trabalhando conteúdo, trabalhando em torno de resultados, trabalhando em dinâmicas que às vezes não se aprofundam, né? E não foi o caso. Realmente, eu saí com a sensação de que houve uma relação de aprofundamento, houve uma relação de cumplicidade, houve uma relação de vinculação, né, afetiva entre o professor e as turmas que foram que trabalharam dentro dessa dinâmica. Bem, eu já vou emendar com as considerações finais, porque eu acho que eu já descrevi ao máximo, né, todo o processo como ele se deu. Todo esse processo ele foi transcrito e implementado, e estruturado, e subsidiado por teorias, né, que trabalham a questão, as questões de identidade de gênero dentro do âmbito da psicologia, dentro do âmbito da pedagogia, dentro do âmbito jurídico, dentro do âmbito da sociologia. Existe muito material, sim, em torno dessa temática, mas a minha conclusão é que a gente tem que realmente ir além, né, do que a escola solicita da gente, ir além do que o regramento, né, nos determina. Sei que é difícil, que não é todo ano, não são com todas as turmas que dá para fazer esse tipo de trabalho, mas é importante que a gente mantenha esse tipo de trabalho e, principalmente, com uma vinculação artística. E não a vinculação artística superficial, como a gente costuma encontrar dentro dos ambientes escolares, né? A arte usada como elemento, como adereço, né? como forma, como elemento para ilustrar ou para pontuar determinados momentos de culminância do ano letivo. A arte realmente ela tem que vir em parceria como vinculada a um projeto transformador. E eu acho que a gente pode usar como baliza quando um projeto ele é transformador, principalmente quando ele está dentro do viés da arte, ele vai incomodar, sim. Ele vai incomodar colegas, ele vai incomodar alguns alunos, ele vai incomodar famílias, mas é importante encontrar meios de seguir nesse caminho para que a gente possa realmente manter a nossa chama pedagógica aquecida e proporcionar realmente momentos de transformação, porque uma turma que a gente consegue desenvolver um trabalho como esse, isso vai reverberar por toda a escola, como essas turmas naquele ano reverberaram nas outras turmas da escola. Todos queriam saber que espetáculo era esse, todos queriam saber que trabalho era esse, todos queriam saber o que estava acontecendo dentro daquelas salas de aula com tantas revelações. E aí você tem que ter realmente uma disposição redobrada para trabalhar arduamente, para se superar, para você passar por cima de algumas coisas que possam te incomodar, para saber lidar com todas as intempéries, né, que podem gerar e as polêmicas, e realmente trazer a arte para dentro da escola de uma forma efetiva. Acho importante que o professor de artes, ou que se dispõe a trabalhar com arte, ele tem que ter contato com a contemporaneidade, com o que se faz
aqui fora, com os espetáculos de excelência, mesmo que não tenha como assistir, né? Porque a gente também sabe que acaba que os espetáculos eles ficam circunscritos às metrópoles, né? Às capitais, mas de alguma forma, ou por uma leitura, ou por um artigo, ou por uma live, você estar em contato, né, com espetáculos de excelência, para que você possa trazer esse material para dentro da sala de aula, né, como ferramenta de trabalho e de transformação para além dos conteúdos. Gostaria de agradecer a paciência de todos, de todas, de todos. Espero que essa pequena palestra tenha sido elucidativa, inspiradora para vocês. Coloco-me à disposição para quaisquer desdobramentos. E agradeço pela oportunidade de estar falando sobre esse trabalho que se transformou numa dissertação de mestrado e que me deu uma visão de mundo pedagógico e artístico ampliado e que me deu força e energia para seguir nos desdobramentos desse trabalho, porque, não se engane, desenvolver um trabalho como esse só instiga você querer se aprofundar, continuar. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.